Então hoje eu vou falar sobre um personagem na Bíblia que ele é pouquíssimo citado, mas ele é um homem que se destaca nesse momento em que ele viveu. E esse momento em que ele viveu, a gente pode facilmente fazer um paralelo com o que a gente vive hoje, nos mostrando que a Bíblia ainda é super atual. Então eu vou ler para vocês a passagem inteira, porque eu acho que para a gente entender o que está se passando e para a gente entender o teor da mensagem de hoje, a gente precisa ter todo o contexto do que estava se passando, tá? Então eu vou ler ali 1 Reis, no capítulo 22, dos versículos 1 a 28. Nessa passagem, a gente está, para contextualizar um pouco, porque essa passagem não fala aqui, mas essa passagem ela se dá com o rei Acabe. O rei Acabe era o marido da Jezabel. Os dois foram aqueles que mandaram matar todos os profetas de Deus, do povo de Israel. E essa passagem que eu vou ler se passa depois disso, né? Lembra que eles mandaram matar, aí Elias teve aquele episódio em que eles amarraram, né, os seus sacrifícios lá, os bois, né, para sacrificar. Os profetas de Baal oraram, gritaram, nada aconteceu. Depois, quando Elias orou, caiu fogo sobre o sacrifício a Deus, e aí o povo se lembrou que Baal não passava de um deus de pedra, um deus de pau, e que havia um Deus verdadeiro. Então essa passagem se passa depois disso, ok? E ali a gente lê o seguinte: e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. E Síria é mais ou menos a mesma região que é hoje, Israel também, tá? Então a gente está falando ali daquela região do Oriente Médio. Porém, no 3º ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Outro contexto, lembrem que os hebreus, depois que eles atravessaram o Rio Jordão, né, depois que saíram do Egito, atravessaram o deserto, atravessaram o Rio Jordão, depois de um tempo eles se separaram, o povo hebreu, em 2 reinos, o rei do norte e o rei do sul, que é Judá e Israel. Mas todos eles eram o mesmo povo. Apesar de estarem separados em 2 reinos, terem 2 reis, eles eram povos irmãos. Era o mesmo povo, só separado em 2 territórios diferentes, ok? Então, por isso está dizendo que o rei de Judá desceu para falar com o rei de Israel, né? Eles eram 2 reis do mesmo povo. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então eles estavam falando lá de uma região que o rei da Síria habitou e não se fez nada. Então ele estava desafiando aí o status quo, né? Então perguntou a Jeosafá: irás tu comigo à peleja de Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel, os 2 reis conversando, né? Os 2 reis irmãos: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel reuniu os profetas até 400 homens. Gravem isso, galera. 400 homens. E disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, os profetas, né? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá, olha o que Josafá está perguntando aqui: não há aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? E essa é uma parte super interessante. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse:
traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez-se para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirá os sírios até todos os consumir. Então tinha um dito profeta que fez uns chifres de ferro, entregou para os reis e disse: com estes chifres você irá ferir a todos os sírios. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então o cenário aqui, os dois reis chamaram os profetas, e todos os profetas estão dizendo: vai para a guerra sim, Deus vai te ajudar, você vai vencer, pode ir para a guerra. Então o mensageiro foi chamar a Micaías e falou-lhe dizendo: vês aqui as palavras. Olha, super importante essa frase aqui, galera. Então o mensageiro do rei foi chamar Micaías e falou o seguinte: vês aqui as palavras dos profetas, a uma voz predizerem coisas boas para o rei. Ou seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse, e aí eu vou inclusive usar o tom de ironia que Micaías usou, tá? Sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, Micaías então diz ao rei: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu, que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor sentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse o espírito: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então, olha isso aqui, pessoal. É outra coisa importante para a gente comentar depois. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde sai de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com o pão da angústia e com a água da amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Então aqui, pessoal, se a gente passa com os olhos desatentos sobre essa palavra, a gente vai deixar de tomar com a gente muitos aprendizados super importantes. Como eu falei, Micaías é um personagem pouco falado. Perdão.
mas muito bem falado. Na única passagem bíblica que seu nome é mencionado, ele se destaca, que foi essa que a gente leu agora, ele se destaca como servo fiel a Deus. E Micaías, se a gente observar, ele foi um profeta que viveu em tempos de guerra. O texto ali está mostrando que os reinos do norte e do sul, Israel e Judá, eles se uniram para batalhar contra a Síria. Porém, se a gente olhar, não o início do texto, mas já a segunda metade, a gente vai ver que essa batalha ela se torna uma batalha, na verdade, espiritual. E Micaías, então, ele vive nesse tempo no qual a mentira, a idolatria e a imoralidade, elas querem se apossar da nação de Israel. A guerra, então, era entre o bem e o mal, a luz e as trevas. A guerra ali era entre Deus e Baal, Baal representando todos os outros deuses. E deuses aqui não significa somente deuses são adorados, mas tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Então essa era uma guerra pelo coração e pelas mentes das pessoas. E se a gente observar nos dias de hoje, a gente está passando por algo muito parecido. Guerra pelos corações e pelas mentes. Guerra pelos corações e pelas mentes. E Jesus disse que esses dias antecederiam a sua volta. Lá em Mateus 24:6, ele diz que esse tempo será marcado por guerras e rumores de guerras. Rumores de guerras é algo que toma a nossa mente, toma o nosso coração. Quando começou os rumores de guerra da Rússia contra a Ucrânia, foi algo que mexeu com todo mundo aqui. Eu e a Gil, a gente estava preparado para qualquer momento ir para o aeroporto, comprar uma passagem de avião lá no aeroporto e fugir da Europa. Então isso toma os nossos corações e as nossas mentes. Os conflitos entre as nações dominam noticiários, redes sociais, comentários. A Bela na escola, quando a guerra iniciou, estava por iniciar, só se falava nisso. A Bela estava super preocupada, me perguntava todos os dias sobre o que poderia acontecer. Mas assim como nos tempos de Micaías, o verdadeiro conflito nos dias de hoje, no mundo, é espiritual. A gente vive numa época em que os valores morais estão absolutamente subvertidos. Comportamento escandaloso sempre existiu. Só que hoje, assim como em outros tempos da história, esses comportamentos são escandalosos, são assumidos publicamente. E hoje a gente tem algo a mais, que esse comportamento escandaloso está sendo imposto à sociedade contra a vontade da maioria como algo normalizado, como algo padronizado, como se todos tivessem que se comportar dessa maneira escandalosa. Então a verdadeira batalha é pelos corações e pelas mentes. Ela não acontece lá longe, naqueles campos longínquos, nas regiões de guerra. A batalha que pode acabar com o mundo, ela já se iniciou e ela acontece nas praças, nas ruas, nas salas de aula, principalmente nas salas de aula, escola, faculdade, acontece nos escritórios de trabalho. E todos estamos envolvidos. Queira ou não, todos nós estamos envolvidos. E o que um cristão em tempos de guerra pode esperar? O que é mais importante? O que esperar de um cristão em tempos de guerra? Então eu quero trazer algumas reflexões para a gente encontrar a resposta. E eu quero que a gente se inspire então no exemplo de Micaías. A primeira reflexão que eu quero trazer é que cristão em tempos de guerra não pode se apegar a números. O cristão tem que se apegar àquilo que é a verdade. E o que é a verdade? Você encontra essa resposta na Bíblia, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que 400 profetas se apresentaram diante de Acabe e Josafá, os dois reis. Era um número expressivo. Sabe o que era um número expressivo? Raciocina comigo. Esses dois reinos, eles tinham centenas de milhares de pessoas.
e eram 400 profetas. Eram quase o mesmo número de deputados federais do Brasil, e o Brasil é um país com mais de 200 milhões de pessoas. Então a gente tinha quase o mesmo número de deputados que o Brasil tem hoje, com mais de 200 milhões de pessoas. Então 400 profetas diante daqueles dois reis era um número absolutamente expressivo. Só que aí, como eu disse, com olhos desatentos, a gente não se faz a pergunta: mas quem eram esses profetas? Sabe por que essa pergunta é fundamental? Porque a gente sabe que não eram os profetas de Deus. Porque, como eu expliquei lá no início, isso se passa depois daquele evento entre Jezabel, Acabe e Elias. Jezabel já tinha matado todos os profetas de Deus, com exceção de Elias. Só que também, esses profetas não eram os profetas de Baal. Por quê? Porque depois daquele episódio de Elias, Acabe e Jezabel, Elias havia executado a todos os profetas de Baal. Então, afinal, quem eram esses 400 profetas? Esses 400 profetas eram a pior espécie de profeta que existe. Os falsos. Eram profetas acomodados, vendidos, mercenários. Eles se passavam por homem de Deus, mas não conheciam a Deus. A preocupação deles era simplesmente agradar os poderosos. Eles queriam dizer o que as pessoas queriam escutar. Eles estavam possuídos, o que a gente leu lá na segunda metade da passagem, estavam possuídos de um espírito de mentira. Estavam em maioria, eram 400. 400 contra quantos? Micaías. E o que é interessante é que Micaías não só pegou esses números. Micaías se ateve à verdade, apesar das consequências de se apegar à verdade. Ele estava em minoria. Mas deixa eu te contar uma coisa. Essa sempre foi e sempre vai ser a situação do servo de Deus. Ainda assim ele se apega à verdade, mesmo sabendo que, naquela época, naquele momento, naquele contexto, a maioria das pessoas preferia escutar mentiras. A maioria das pessoas não queria ser confrontado com a realidade, com a verdade. Então elas entravam nesse espiral do silêncio. O que é o espiral do silêncio? Onde a gente deixa de falar a verdade, onde a gente deixa de confrontar a mentira, porque a maioria está contando a mesma história. Ou às vezes não é a maioria, mas é a percepção de que a maioria está contando a mesma história. Então a gente entra em silêncio. Ou a gente entra nesse discurso, nessa narrativa que aparentemente todos estão falando. Só que Micaías não fez isso. Micaías não teve medo de defender a verdade, de trazer a revelação verdadeira de Deus. E a gente não deveria ter receio de estar em menor número. A gente não deveria entrar no espiral do silêncio. O nosso compromisso deve ser com Deus e com a verdade, não com a narrativa. Não com o que as pessoas, ou algumas, acham o que é certo e o que é errado. Existe uma história, uma parábola, que diz que uma vez um pastor estava lá pregando para uma igreja. Nessa igreja tinha mais ou menos 700 membros. E aí depois do culto, chega um jovem e se apresenta e diz assim: poxa, o trabalho que você tem é grande, porque não é fácil agradar 700 pessoas. Então esse pastor olha para o jovem e fala assim: acho que você não entendeu. Eu não tenho que agradar 700 pessoas. Eu tenho que agradar somente uma. Eu tenho que agradar a Deus. Quando a gente vive para agradar a Deus, Deus se agrada de nós. E é assim que a obra cresce. E é assim que a obra vai para frente. E uma pessoa de quem Deus se agrada é uma pessoa que Deus pode usar. Justamente por isso que a obra vai para frente. Ele usou Micaías. E deseja usar cada um de vocês. A pergunta angustiada do rei Josafá. Lembra que
ele pergunta aos profetas, Acabe chama os profetas, e aí todos os profetas falam, vai para a batalha, Deus vai te ajudar, Deus vai entregar aquela cidade nas tuas mãos. Aí Josafá está angustiado, rei de Judá, e pergunta assim, não há aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? E essa pergunta, ela se ecoa ao longo dos séculos e ela chega até nós. E hoje a gente olha para os lados e a gente pergunta, será que todo mundo se vendeu? Será que está todo mundo preocupado em ser politicamente correto? Será que está todo mundo já decidido em falar o que a maioria quer ouvir? Será que não há um servo fiel a quem as pessoas possam consultar? Será que não há um cristão que se apega à verdade? Segunda reflexão que eu quero trazer. O cristão em tempos de guerra precisa conhecer e proclamar a palavra de Deus. Micaías foi levado à presença dos reis, mas antes recebeu um conselho, lembra? O que o mensageiro do rei falou para ele? Olha, todos os profetas disseram a Acabe que ele está no caminho certo e Deus aprova suas ações. Faz a mesma coisa, ou você vai se dar mal. Então, aquela coisa do... Existe uma narrativa. Quando você for falar em público, diante das autoridades, você repete a narrativa. Senão, você pode se dar mal. Isso é ou não é contemporâneo, pessoal? A resposta de Micaías, porém, foi de um autêntico homem de Deus. O que ele diz? Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Micaías, então, se apresenta na frente dos dois reis e, a princípio, repete a palavra dos falsos profetas. Mas lembra quando eu li, eu usei até um tom de ironia? É óbvio que Acabe identificou o sarcasmo na voz do profeta. E ainda brigou com ele. Disse, quantas vezes já te pedi para você falar a verdade quando falar comigo? Então, Micaías entrega o recado de Deus, que Israel seria derrotado. Mais que isso, Acabe seria morto. Deixa eu te falar uma coisa para a gente não esquecer. Um homem que chegasse na frente de um rei e dissesse, você vai para essa batalha e você vai morrer, esse homem poderia ser instantaneamente morto pelo rei. Então Micaías, ele assume o risco de vida para entregar aquilo que o Senhor tinha revelado a ele. Ele não estava assumindo a sua reputação nas redes sociais, a sua reputação entre os colegas de trabalho quando vão para jantar e ficam falando mal dele. Não era isso que ele estava arriscando, não. Ele arriscou a sua própria vida para não entrar na narrativa e se ater à verdade, se ater àquilo que Deus revelou. Como o servo de Deus, Micaías, estava comprometido em conhecer e proclamar a palavra dele. Não importa o que os homens pensem, nem o que a gente pensa, o que importa é o que Deus diz. Uma vez que a gente tenha estudado a Escritura e tenha tomado conhecimento das suas verdades, é a Escritura que a gente tem que defender. Não é o status quo. Não é a narrativa. Não é a normalização de comportamentos escandalosos. Não é a normalização de comportamentos que ferem os princípios de Deus. Naturalmente, quando a gente se coloca dessa forma, a gente vai irritar muitas pessoas. Porque o que o Deus diz na maioria das vezes, o que Deus diz não é, na maioria das vezes, aquilo que os homens querem escutar. Lembra que Acabe disse, eu odeio Micaías, porque ele profetiza coisas ruins contra mim. Mas deixa eu te falar uma coisa, na boca do ímpio, para mim, esse insulto é elogio. E deveria ser para vocês também. Ser odiado pelo terrível rei Acabe não caiu mal no currículo de Micaías. Sabe por quê? Porque o currículo dele levava ele para a salvação, não para aceitação pública. E se a gente vai ser fiel a Deus, a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Micaías anunciou que Deus ia fazer e tinha lhe comunicado. E de acordo com a Bíblia, está lá em Amós 3, versículo 7,
o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ao contrário dos falsos profetas que acreditavam que poderiam manipular os acontecimentos do futuro através de suas palavras rituais, Micaías conhecia a verdade a respeito das profecias. E a verdade é a seguinte: profecia não é uma coisa que Deus vai fazer porque a gente falou, e sim é uma coisa que a gente falou porque Deus vai fazer. Não se enganemos com os falsos profetas de hoje. Cristão em tempo de guerra deve estar disposto a pagar o preço da sua fidelidade. Essa é a terceira reflexão que eu quero trazer. Cristão em tempos de guerra deve estar disposto a pagar o preço da sua fidelidade. Estão me acompanhando aí, pessoal? Tá dando para entender? Micaías, ele se apega à verdade, ele proclama a palavra de Deus. Isso teve um preço. O que a gente leu? Que Zedequias fere a Micaías no queixo. Quando a gente lê isso, qual é a leitura que a gente faz? Na presença do rei, Zedequias tem a audácia de dar um soco no rosto do profeta de Deus. O mundo, quando ele está mentindo, impondo comportamentos escandalosos, falsas profecias, quando o mundo está impondo coisas que vão nos levar à perdição, ele tem a audácia de agredir a quem fala a verdade. É ou não é contemporâneo o que a gente lê em Micaías e o que está acontecendo hoje? Quer ver outra coisa? Micaías, por falar a verdade, por confrontar o status quo, por confrontar a narrativa, ele vai para a cadeia. Quantos hoje, pessoal, não foram para a cadeia, não perderam seus empregos, não perderam seu sustento, por falar a verdade, por confrontar essas narrativas que a gente é obrigado a conviver? Nós, servos e servos de Deus, a gente precisa saber que a fidelidade tem um custo. Por a gente não falar aquilo que o mundo quer ouvir, a gente pode ser criticado, perseguido, processado, encarcerado. De acordo com a Bíblia, lá em 2 Timóteo 13:12, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E aí, você está preparado para pagar esse preço? Um jovem, uma outra parábola de um jovem que procurou o pastor da sua igreja, ele estava bastante triste, e ele contou o seguinte: pastor, eu estava conversando com os meus colegas na escola, e eu disse para eles o que a Bíblia afirmava a respeito de determinada situação. Eles discordaram veemente de mim, ficaram zangados, e isso me deixou muito abalado, me deixou muito chateado. O pastor então olha para esse jovem e fala: meu jovem, você ficou abalado porque as pessoas ficaram zangadas com você. Na época do Novo Testamento, elas não iam ficar zangadas, bravas com você, mas elas pegavam os cristãos que falavam a mesma coisa que você falou e jogavam nas arenas contra os gladiadores, contra animais ferozes. Na época do Novo Testamento, as pessoas que ficavam zangadas com cristãos assim como você, penduravam pessoas como você na cruz. Do que você está se queixando? Então, pessoal, a gente acha que o preço que a gente paga hoje é caro. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já preguei sobre isso na célula. Quando você sabe da história de Nero, né? A história mais aceita de Nero é que ele pôs fogo em Roma porque ele queria aumentar o seu palácio, porém o Congresso não autorizou o uso da verba para isso porque era muito caro. Porque para aumentar o palácio ele tinha que comprar todas as propriedades que estavam ao redor do palácio para fazer essa obra. Isso era muito caro. E eles tinham que pagar um preço justo, porque o Congresso ali de Roma tinha muito medo das revoluções populares. Roma já era uma cidade, era uma metrópole. Então uma revolta popular dentro da cidade de Roma colocavam eles em risco. Então Nero, para conseguir fazer a sua obra, ele coloca fogo, essa é a versão da história mais aceita, ele coloca fogo em toda aquela região na volta do palácio, né, queima Roma,
e aí com tudo queimado, destruído, ele consegue comprar aquela propriedade por um preço, ou todas as propriedades, por um preço muito pequeno e construir o seu castelo, aumentar o seu castelo. O que é interessante é que nessa época, Nero, ele era, como é que fala, ele era contemporâneo a Paulo, o apóstolo Paulo. Os dois viviam juntos e Paulo, como era o líder de algo novo que se passava naquela época na igreja cristã, então Nero usa Paulo como bode expiatório, usa os cristãos como bode expiatório e diz que quem colocou fogo na cidade foram os cristãos. E aí existe uma represália. E aí os cristãos são usados como postes na cidade. Colocam postes nas ruas de Roma, amarram cristãos e ateiam fogo aos cristãos. Esse era o preço que se pagava ali na época do Novo Testamento. E sabe o que é mais bonito? É ver a fidelidade daqueles cristãos, porque a história conta que quando o primeiro lá que ia ser posto fogo, ele começava a louvar a Deus, aí colocavam fogo nele, e quando ele começava a gritar de dor e parava de louvar, o próximo cristão do próximo poste continuava o louvor de onde o primeiro tinha parado e continuava louvando a Deus. Quando esse pegava fogo, o terceiro tomava o louvor de onde o segundo tinha parado e continuava louvando. Esse era o preço que eles pagavam e esse era o nível de fidelidade deles com Deus. E hoje a gente reclama do preço da obediência que a gente paga por ser escrutinado em rede social. Por favor, né, galera? Algo que a gente precisa se atentar. A obediência, ela tem sim um preço. O preço, só que a obediência tem um preço. Só que o preço da desobediência é muito maior. Sabe por quê? Micaías foi agredido. Mas o que aconteceu com aquele falso profeta que deu um soco na cara dele? Ele teve que se esconder de câmara em câmara para salvar a sua vida. Sabe por quê? Porque, como Micaías tinha dito, eles perderam a guerra. Israel e Judá foram derrotados. E os sírios promoveram uma carnificina. Micaías foi preso. Mas sabe o que aconteceu com o rei que prendeu ele? Foi morto, atravessado por uma flecha. Acabe morreu, como o profeta tinha predito. E como haviam outras predições, os cães lamberam seu sangue. A palavra de Deus cumpre o seu propósito, quer as pessoas escutem ou não. Isaías 55:11 diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus na boca dos seus servos tem sempre duas finalidades: a salvação dos que se arrependem e a condenação dos que se endurecem. A palavra de Deus jamais é desperdiçada. Para concluir, galera, assim como Micaías, nós hoje, cristãos do século XXI, a gente vive em tempo de guerra. O mundo não precisa que a gente pense como ele pense, que a gente fale como ele fala, que a gente viva como ele vive. O mundo precisa que sejamos sal e luz. Ele precisa que a igreja permaneça como um farol, que os crentes não se curvem diante dessas ideologias, narrativas, comportamentos que nós temos o discernimento que são pecaminosos. Por isso a gente não pode se apegar a números. A gente tem que estar disposto a constituir uma minoria que se apega à verdade. A gente também precisa conhecer a palavra de Deus profundamente e anunciá-la com ousadia. Por fim, a gente tem que estar disposto a pagar o preço da fidelidade. Lembrando sempre que o preço da infidelidade é infinitamente maior. Então, que não nos falte compaixão pelos que vivem no erro e precisam ser alertados. E que também não nos falte a coragem para anunciar a verdade que liberta, transforma e restaura. Que não nos falte a fé para lembrar que, por mais que o mundo pareça desgovernado, há um Deus assentado sobre o trono do universo, o qual encaminha todas as coisas para o final que ele mesmo estabeleceu. Então, em tempo de guerra, que a gente siga firme, movidos pela compaixão com o pecador
a repulsa contra o pecado, coragem e fé, que a gente cumpra a nossa missão e que um dia a gente conquiste os aplausos do céu por defender a verdade. Amém? Algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida aí, pessoal? Então tá. Vamos orar então para encerrar? Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, assim como fizemos no início, fazemos agora também. Te agradecemos e te louvamos por essa palavra que o Senhor derramou hoje sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. E te pedimos, Senhor, que essa palavra venha a nos servir como exortação, como puxão de orelha, como um realinhamento de comportamento, como um realinhamento de caráter, Senhor. Que nós tenhamos a coragem e a fé necessárias, também a compaixão necessária para com as pessoas, e que sejamos, assim como a palavra diz, sal e luz para esse mundo. Que o Teu Espírito Santo nos encha de sabedoria quando estivermos em situações de confronto entre a verdade e as ideologias narrativas que nós vemos hoje. Que de maneira amorosa e compreensiva, mas corajosa e firme, nós possamos confrontar aquilo que é errado, trazendo, Senhor, a ciência, o conhecimento de todos, o que é certo de acordo com os Teus preceitos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que apesar das situações de confronto que a gente pode enfrentar por preservar a verdade, que encontremos paz, Senhor, em Ti, pelo preço que eventualmente teremos que pagar, que encontremos paz em Ti, Senhor, e coragem nessa fé a qual professamos diante de Ti. Pai querido, Pai amado, eu entrego esse momento, essa célula, mais uma vez te agradecendo por essa oportunidade. E que cada um de nós e nossas famílias sejam abençoados no dia de hoje, nesse final de semana, na semana que se inicia, Senhor. Eu oro hoje, Pai, com um pedido especial diante de Ti, que é pela família da Tânia, por ela. O Senhor sabe da perda que tiveram essa semana. O Senhor sabe, Senhor, de todo o histórico. O Senhor sabe de todo o sofrimento que se passou. O Senhor sabe do vazio que está presente hoje no coração de muitos. Eu te peço, Senhor, que a paz que excede todo entendimento que encontramos em Ti tome o coração da Tânia, dos seus filhos, da sua família, e que estejam, apesar de tristes, Senhor, mas consolados pelo Teu Espírito Santo, e que com esse acontecimento o Teu Espírito Santo venha trazer reflexões para suas vidas, Senhor. Que a gente sabe que a gente precisa desse momento de força, desse momento de tristeza, mas que isso não leve eles a lugar nenhum, que eles continuem trilhando o caminho da verdade e da vida, Senhor, que é estando próximo a Ti, Senhor Jesus. Assim eu entrego esse momento, essa oração,
pedindo mais uma vez pela tua misericórdia, pela tua graça, sobre todas as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém.